Seja bem-vindo, prazer recebê-la, né, aqui à Rádio Cultura, mais uma vez, né? Já tinha um tempinho já. Já fazia um tempinho que eu não vinha, mas inclusive muito obrigado, Tony, por nos receber novamente aqui, né? E agora no Momento HD Odontologia. E a gente hoje vai, como você lindamente falou, a gente vai falar um pouquinho sobre clareamento, faceta, aparelho, voltado mais para essa área estética. A gente sabe que o São João tá aí, né? Isso. O pessoal vai querer pular aí a fogueira com os dentinhos claros, com as facetas e também com os dentes alinhados, né? Que aí entra o aparelho. Exatamente. Pra gente iniciar, então, falar logo do clareamento. O clareamento, ele com quanto tempo, por exemplo, tem muita gente que vai para o dentista e aí faz, né, o clareamento, mas depois esquece, não vai mais, né? E existe um tempo assim, doutora Ellen, para você ter uma constância, né, de ir para manter aquele sorriso claro, bonito, porque não tem coisa mais bonita do que você quando abrir um sorriso, tá lá parecendo umas teclas de um piano, como diz um amigo meu, branquinhos, dentinhos, né? Então assim, e o sorriso é a porta de entrada, né? Quando você, primeira coisa que alguém vê em você, né, é seu sorriso, né? É a forma, muitas vezes é o que muitas vezes lhe vende, né, naquele momento. Então, é importante saber, né, de qual é a frequência que a gente deve ir para manter então esses dentinhos claros ali, bonitinhos. Pronto. Antes, na realidade, da gente fazer o clareamento, né? A gente volta para aquela questão do paciente ir para a consulta e fazer a sua avaliação. Para ali a gente montar o planejamento. Mas paciente que já fez clareamento, se pode estar retornando a fazer? Pode sim, tá? A gente só precisa saber quando foi a última vez que ele fez. A gente fala de um intervalo aí de 1 ano e meio a 2 anos para repetir o procedimento. Mas geralmente, paciente que faz clareamento com 2 anos ainda está com aquele resultado ali. Então é algo mais para retocar. Muito bem. Aí entraria então o clareamento caseiro, que é um clareamento com uma porcentagem menor e realmente só para retoque. Muito bem. Muita gente sofre, e aí a doutora está aqui hoje para pode até explicar com propriedade. Existem as pessoas que já nascem com um dentinho branquinho mesmo, né? Um negócio assim que você diz, rapaz, você fez clareamento? Não, são meus dentes mesmo, são assim. E tem outros que tem um esmalte do dente mais amarelado, que muita gente acha que é falta de uma boa escovação, de uma boa higiene bucal. Mas na verdade existe essas diferenças, né? Cada pessoa tem um tipo né, vamos dizer assim, de tonalidade, exatamente, né? Dos dentes, né? O clareamento, eu costumo até dar o exemplo da minha família. Eu, minha irmã, minha tia e meu cunhado, todos realizamos clareamento. Mas não necessariamente todo mundo atingiu o mesmo resultado. Porque o clareamento, ele vai depender do substrato, ou seja, da camada que está por trás da que a gente vai remover com o ácido do gel clareador. Então, vamos supor, eu fiz o meu ficou um branco, tá bacana. Tá branco. Mas o da minha madrinha, por exemplo, o dela ficou estilo faceta. Ficou muito clarinho. E aí, depois que ela fez o clareamento, o pessoal pergunta pra ela, Edilene, ela vai estar escutando, inclusive a rádio não vai ser mentira minha, não. O pessoal pergunta se ela fez faceta, mas não. É só porque cada paciente, né, cada indivíduo tem uma pigmentação. E o clareamento, até é importante você ter falado aí, Tony, que fazer o clareamento não necessariamente vai dizer que o dente vai ficar branco. E a gente só sabe o resultado depois de fazer. Então, por isso a importância da avaliação. Exatamente, é uma questão porque cada indivíduo é diferente, né, gente? Eu não posso querer que o meu procedimento fique igual a de outra pessoa. É muito aquela questão de artistas, né? Sim. Né? Quando o camarada diz, rapaz, eu queria ter um dente desse, tá lá o cara na revista, né? Claro que tem todo um efeito de Photoshop, de tudo mais, mas tem gente que bota na cabeça que quer ficar igual e não pode, né? São indivíduos diferentes, como você colocou, é uma pigmentação diferente, apesar de ser o mesmo procedimento, mas os resultados são diferentes. Para as pessoas também não entenderem que existe varinha de condão. Padrão, né? Exatamente. Não existe um padrão. Cada indivíduo vai reagir de uma forma. E aí, a gente elencando já o clareamento juntamente com a faceta, a gente pode dar o exemplo de um paciente que às vezes não atingiu o branco que ele queria com o clareamento. Então, ele pode sim estar partindo para a faceta. Que o pessoal a gente tem que tirar esse mito de que a faceta desgasta o dente. Isso, não, eu já ia perguntar sobre isso. Fazer a faceta vai desgastar meu dente. Não, a gente tem desgastes estratégicos e não é em todo caso.
tá? É um caso ali, outro cá, quando o paciente tem um dente muito escurecido, tá? Mas fiz o clareamento, doutora, eu queria um pouco mais branco. Tem como? Tem, a gente parte para faceta, tá? Sem desgaste nenhum dos dentes, é como se fosse o acréscimo. Eu dou o exemplo até, Tony, da unha postiça. Que aí a unha postiça, a gente não vai arrancar a unha que está embaixo para botar a unha postiça, né? Isso. A gente vai colocar essa unha postiça, essa nova camada em cima da unha que a gente já tem. Então, eu dou esse exemplo aí para o paciente conseguir entender mais claramente como é que funciona. No mundo hoje digital, eu até posso colocar que as pessoas vão muito, por exemplo, um humorista, o Tirulipa, foi quem desgraçou com essa história aí, né? Que mostrou os dentes dele, ele tem, né? Faceta, os dentes bonitos e tal, e ele foi para uma manutenção e retirou. Aí ele inventou de tirar uma foto. Parecendo um tubarão. Exatamente, com os dentinhos. Então, assim, é aquela coisa, o camarada tem milhões de seguidores e aí as pessoas acabam pegando aquele caso dele e colocando como se fosse um padrão, né? E aí entra vocês, profissionais, para poder desmistificar, né, para poder explicar que não é todo caso que existe o desgaste do dente para poder colocar a faceta. E aí ainda bem que tem programas assim, né, momentos como esse, para a gente poder vender realmente o que é verdade, né, sobre tirar o assunto. O mito, né, como exatamente. eu falei, desse desgaste. Então tem que cuidar daí os influencers aí da vida para não fazer isso, porque prejudica o trabalho, né, do profissional. Vai estar todo mundo achando que vai ter que rapar o dente lá, desgastar o dente, vai ficar parecendo o dentinho do tubarão mesmo, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso é importante. Em relação às facetas ainda, todo mundo pode fazer, doutora, ou existe ainda alguns casos, vamos colocar dessa maneira, que ainda não é recomendado, né? Claro, a avaliação é tudo, né? Inclusive a doutora é responsável pelas avaliações lá da HD Odontologia e vai poder explicar pra gente, né? Porque tem muita gente, eu quero cortar faceta, né? Então, primeiro tem que se fazer uma conversa, ver se realmente vai dar certo para aquela pessoa, né? A faceta, a gente vai para essa parte voltado já para a estética. Antes de ir para a estética, a gente primeiro precisa arrumar, devolver a saúde bucal. Então, vamos supor, todo mundo pode fazer faceta, todo mundo, mas ainda entre aspas, né? Paciente, às vezes, antes da faceta, precisa passar pelo aparelho, que aí é outro tema, né? Que a gente também vai abordar aqui. Então, às vezes, a faceta fica sendo a última etapa do tratamento, tá? Mas já usei aparelho, doutora. Tem alguma contraindicação para usar? Não, tá? Já arrumou a casa para receber a estética. Mas todos podem estar realizando. A não ser nesses pontos específicos, como a gente falou, precisar passar por algum outro procedimento antes, como o aparelho, por exemplo. Não adianta, né? Tá com o dentinho torto ali, você quer ficar com um sorriso bonito, né? Colocar a faceta não vai ficar legal, né? Com aquele dente, né? Como diz um amigo meu, entramelado, né? Ou então tá ali fora do local dele correto. Isso é importante colocar. Já que a gente entrou nessa questão do aparelho dentário, né? Do aparelho, existe hoje a odontologia oferece vários tipos, né, de aparelho. Tem aparelho que você olha assim nem percebe que tem, né? Antigamente era só o de ferro, né? Aquele das pecinhas de ferro, mas hoje tem o estético, tem outro que eu esqueci o nome. Tem um alinhador que é o removível, né? Isso, exatamente. E ele tá sendo sensação. É realmente a tecnologia chegou na odontologia. Isso é muito bom, né? Minha filha usa o estético, né? E o aparelho ele realmente veio para mudar muito a vida das pessoas. Minha filha sofreu um trauma enquanto criança, 2 anos de idade, né, tomando banho, escorregou, quebrou a metade do dente. Foi um sacrifício para manter esse dente até chegar o tempo de trocar, né? de sair, né, cair aquele dentinho de leite, ficou escurecido. Tinha que ir no dentista lá para poder colocar, como é o nome da massinha? A resina para poder. E depois aquele dente ficou, né, nasceu e ele ficou para frente, né? Então ela tinha muita vergonha do dentinho quando chegou a idade certa, né? E ela está finalizando já o tratamento dela. Isso é muito bom e o resultado, né, é muito grande. O que o aparelho dentário tem trazido de bem-estar para as pessoas não é assim, não tá, é fora de qualquer pensamento, né? Então é importante colocar isso também. Tem então essas opções,
na HD Odontologia vocês têm também todas essas opções, né, doutora Ellen? Lá na clínica, né, a gente trabalha com o aparelho fixo, que é o que o pessoal conhece, o convencional. Isso. Com as pecinhas grudadas nos dentes. Que tem que fazer a manutenção todo mês. Isso, todo mês. E nós trabalhamos também com o alinhador, que é o aparelho que o pessoal chama de invisível, esse que você falou que nem dá para perceber não que dá, tá, não, né? Dá não, só de aí pertinho mesmo. O alinhador, além dele ter essa estética, né, de ser bem discreto, ele é um aparelho que resolve o tratamento em um intervalo de tempo menor. Porque a manutenção do convencional é uma vez no mês. Isso. O alinhador é a cada 15 dias. Então a gente vai no pensamento. Porque vai reduzindo, né, o tempo. Isso. É no caso como se a gente estivesse fazendo o tratamento de 2 anos em 1. Né, 2 manutenções no mês. Então, assim, é algo muito interessante. E a gente falando de aparelho, é até bacana, porque hoje os pacientes que eu fiz a avaliação eram voltados para a parte da ortodontia, do aparelho. Teve uma paciente, inclusive, e vou falar dela em específico, porque ela tem mais de 30 anos, tinha dentes de leite ainda na boca. E pode? Uma idade dessa? Pode. E aí ela veio em busca do tratamento. Ela sabia que tinha 2 dentes de leite. A gente descobriu que na realidade eram 3. E aí a estética era algo que incomodava muito ela, né? E a gente não pode pular fases. A gente não pode ir direto para a parte estética. Então vai ser uma paciente que vai ter que usar aparelho, tá? A gente vai trocar esses dentinhos de leite por implantes. E a última etapa vai ser as facetas. Mas ela até conversando comigo, ela disse, doutora, eu acho que depois do aparelho eu vou ficar satisfeita e eu não vou querer as facetas, não. Eu disse, cada planejamento. Isso. Né? Agora, interessante, eu não sabia que poderia um camarada com 30 anos de idade já, né, um adulto jovem, ainda com dente de leite. Pode, Tony. Pode. Olha A aí. odontologia é maravilhosa. E como descobre um negócio desse, que é dente de leite? Tem uma diferença do... Qual é? Além da raiz, né? Parece que a raiz é mais... O formato também. O dente de leite, né? Ele é menorzinho. E como lá na clínica a gente realiza os exames de imagem, né? Panorâmica e tomografia, então lá a gente consegue distinguir bem. E aí essa paciente, quando usar o aparelho, ela vai ter que trocar esses de leite por implantes. Exatamente. Olha aí que coisa, né? Então, não veio o dente permanente no tempo certo, então aconteceu isso, né? Isso é muito bom de colocar, né? Essas dicas. Não sei se tem pergunta aqui, eu sei que tem uma pessoa que você conhece muito bem, né? Que é a Fran Nascimento, tá aqui, né? Fran Nascimento, minha mãe, né? Ela é ouvinte, todo dia ela escuta a rádio, já acorda escutando a rádio, primeira coisa que ela faz é ligar o rádio. Muito bem, um abraço pra Fran, nosso ouvinte fiel, tá dizendo que Deus abençoe sempre sua caminhada, doutora Ellen, né? Tá aqui mandando, tá aqui encaminhando, né? E a doutora Ellen eu fiquei sabendo que tá feliz da vida, né? Do tratamento que ela fez. Minha mãe, o pessoal que acompanha aí no Instagram deu pra acompanhar essa mudança, né, na vida da minha mãe. Ela fez a protocolo, né, na parte de cima, e embaixo ela tá com os implantes unitários e também vai fazer faceta, viu? Olha aí. Minha mãe, diga ela não tá pra brinquedo, não. Coisa boa, faça mesmo, viu, Fran? Mas ela tem sobrinhos, né, os sobrinhos brincam que ela rejuvenesceu mais de 10 anos com a protocolo. Mas o sorriso, gente, é algo extraordinário. Ele mostra muito do que a gente está passando naquele momento, né? Então, quando você vê, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui com o doutor Hermes Dari também, sobre a questão da autoestima, né? De pessoas, eu vejo as histórias que aparecem lá no consultório, né? Na clínica de vocês lá, que assim, uma coisa de outro, parece duas pessoas, né? Uma pessoa que entrou. Sim. E quando termina o tratamento é totalmente outra pessoa diferente, né? Então, com tratamento com dentes que agora consegue sorrir, né? Não fica escondendo o sorriso, ou então é de cara mais fechada porque tem vergonha do sorriso. Então, assim, é algo extraordinário, né? O potencial de melhora, né? De autoestima para os pacientes. Eu vou ver, Tony, se eu consigo trazer ela aqui para ela dar o depoimento dela. Olha aí, tá vendo? Porque ela é desenrolada, ela tá ouvindo, ela vai dizer, eu vou, né? Que minha mãe usava prótese desde muito jovem. A gente sabe que antigamente, né, as condições eram outras e também até a informação que se tinha não era a que a gente tem hoje. Arrancava até dente sem ter necessidade. Não, futuramente não doer. Era já desse tinha jeitinho. Isso, né? Ela ia para arrancar voltava com menos 2. E aí nesse processo começou a usar prótese muito jovem. A protocolo era algo que ela achava muito distante, mas depois que fez, ela disse que foi a melhor coisa da vida dela.
Pois é. Eu e minha irmã, a gente brinca que quando ela fez a cirurgia, né, que no dia que a gente extrai os dentes e coloca os implantes, já sai de dente fixo, não fica bangalo não, já sai com a prótese. A gente disse que ela era o vento batendo e ela rindo. Aí hoje ela já tá com a definitiva, aí a gente disse que o vento não precisa nem bater mais, que ela já tá rindo espontaneamente. Coisa boa. Tá vendo aí, Fran? Um abraço para você, minha querida, e parabéns aí por essa iniciativa, tenho certeza que mudou muito sua vida. Tem um ouvinte dizendo o seguinte: olha, muito boa a entrevista, não sabia que quem põe a prótese tem que ir uma vez para fazer a limpeza. Tem um prótese total, queria muito, né? Por uma permanente, né? Gene Farias. Então, é interessante, né? Então, a informação é tudo, gente. Informação é tudo, então você acaba tirando a dúvida, né? Então, ela tem aí essa prótese, né? Que tem que ir fazer também essa manutenção, né? Fazer essa revisão. A gente precisa tirar esse tabu de que só vai pro dentista quem tem dente. Uhum. Na realidade, quem usa prótese também tá com dente em boca, só não é o dente natural, Isso. né? Então, mesmo que seja uma prótese removível, ou seja a prótese fixa, é de suma importância que vá no dentista no mínimo uma vez no ano. Tá vendo aí? Então, atenção, você que tá correndo do dentista, viu? Tem que ir para fazer, gente. É muito importante. A saúde bucal, ela é muito importante, né, para nossa vida. A gente tem que dar atenção também, né? Muitas vezes a gente, né, na nossa vida frenética, a gente não para. Daqui a pouco um dente estraga e você não, vai, arranca, daqui a pouco você tá sem dente, né? Tá sem mobilidade. Imagina aí eu conheço uma pessoa que disse: rapaz, eu queria tanto que lá no passado eu tivesse toda essa assistência que hoje existe, né? Que eu teria cuidado mais ainda, né? Dos meus dentes, estaria com meus dentes, né? Os meus mesmo, né? E não estaria passando dificuldade, porque tem muita gente que passa, não vai um churrasco porque não tem dente, né? Para poder... Deixa de comer a carninha. Exatamente. Lá, né, então é questão de bem-estar, gente, questão de bem-estar. A gente tá falando aqui, começou falando de clareamento, de facetas e de aparelho, mas tudo isso tem um propósito, é melhorar a sua autoestima, né? Melhorar a sua vida, né? Melhorar a saúde, né? Então é muito importante isso, né? Colocar que é para justamente melhorar a saúde. Eu não sei se esse áudio aqui é pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde. Eu gostaria de saber se quando a gente tem faceta e implante, pode colocar aparelho. Pronto. Deu para ouvir, doutor? Deu. Se tem... Se quem usa faceta e quem já tem implante, se pode estar usando o aparelho. Uhum. O ideal é, antes do implante, né, a gente ir para o aparelho. Então, a ordem correta seria aparelho, certo, implante e, como a gente falou, por último, a parte estética. Mas se é algo que está incomodando, é algo que está necessitando, a gente não vai deixar de realizar. Então, fazendo a avaliação, a gente consegue conduzir melhor, mas é possível sim, tá? Muito bem. Então, ó, importantíssimo isso, viu, gente? Né? Já prestar atenção nessa sequência. Eu acho que é importante não atropelar também, né, doutor? É bom seguir aquele plano direitinho, ó, vamos de uma coisa de cada vez, né? Vamos logo ver aqui o que é que precisa, né? De arrumar, e aí depois que passar essa fase, aí você vai evoluir. Daqui a pouco você tá... Porque não adianta também você querer ir logo para a última etapa e aí tem algum problema, você vai ter que voltar tudo de novo. Aí, e o mal da nossa geração, né? O mal do século é o imediatismo. Isso. Todo mundo quero fazer hoje para estar pronto hoje. A Exatamente. faceta é algo que a gente faz hoje e Isso. fica pronto hoje, mas a gente precisa saber a indicação, se já está no momento ideal de realizar a faceta, né? Muito bem. Então, vamos lá marcando sua avaliação para que junho você já fique aí com os dentinhos brancos, Isso. com as facetas e, se Deus quiser, já com o aparelho instalado também, se Muito for bem. o caso. Em relação à faceta, até você falando de São João, a gente só lembra de comida típica, né? De milho, né? Sim. De canjica, pamonha. E o milhozinho, tem algum risco? A resistência da faceta, ela realmente, eu tenho que ter algum cuidado também no torresmozinho, na rapadura, tem que ter cuidado, porque até dentro verdadeiro tá quebrando. Exatamente, viu? E é esse pensamento mesmo, Tony. A gente tem que entender que se a gente consegue quebrar um dente natural, então a gente consegue vir a quebrar qualquer outro material que venha a repor esse dente, né? Então tem que ter o cuidado, a gente não deve usar o nosso dente como ferramenta, mas a gente pode se alimentar normal. Doutor, eu fico doido, eu nem olho.
quando eu vejo um camarada que pega uma garrafa daquela de cerveja e olha, no dente, tirar a tampa. Meu Deus do céu, você não imagina que eu já vi um vídeo que desde esse vídeo que eu fiquei agoniado. Um cara que, além da fratura, um corte na boca, né? Na bochecha, abriu a bochecha do cara, porque não pode, gente. Já tem abridor, é pra isso mesmo, não vai usar o dente, pelo amor de Deus. Pois é, Tony. Então tem que ter muito cuidado. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, a Neide Magalhães, lá em São Paulo, né? Tá parabenizando pela entrevista, obrigado, Neide. Ouvinte tá dizendo, boa tarde, Tony, pergunto para a doutora Ellen, quem é diabético pode fazer implantes? A Ceissa Pereira, lá de Santa Cruz da Baixa Verde. Sim, boa tarde, né? Obrigada aí por estar nos ouvindo e obrigado também pela dúvida. Quem tem qualquer comorbidade pode sim estar realizando os implantes, agora a gente precisa saber se está controlado, tá? Sua diabetes está como? Está controlado? Está tomando medicação direitinho? Está fazendo acompanhamento com o médico? Estando tudo ok, não há nada que impeça. Inclusive lá na clínica, antes da gente realizar, né, a cirurgia, os implantes, a gente solicita exames para que a gente possa estar trabalhando, para né, ver direitinho, né, com segurança. A gente jamais vai colocar o nosso paciente em risco. Mas quem tem diabetes, pressão alta, quem já fez cirurgias no coração, todos esses procedimentos, nenhum desses na realidade impede de estar realizando o implante. Exatamente, isso é muito bom. Doutora Ellen, minha querida, muito obrigado pelo bate-papo. Olha como passou rápido aqui, né, a nossa conversa. Dicas importantes e, claro, quem quiser então ter uma odontologia, né, de qualidade, né, que pensa realmente no paciente e que segue, né, todo um padrão de qualidade e proporcionando bem-estar para a população, é só procurar vocês da HD Odontologia, né, na Rua Joca Magalhães, um prédio enorme, muito bonito, que vai ser muito bem recebido. Doutora Ellen tá lá, inclusive é a cirurgiã dentista da porta de entrada, viu? Ela é quem faz logo sua avaliação para saber o que é que você precisa. Doutora Ellen, obrigado mais uma vez e sempre um prazer recebê-la aqui, viu? E muito na próxima, obrigada, vamos ver se Fran vem também, viu? Vou tentar trazê-la aqui. Muito obrigada e a todos os ouvintes, né? Agradeço pela atenção e também convido para estar indo à clínica fazer sua avaliação e como já comentei, ficar com os dentinhos aí claros, branquinhos, sorriso pronto pro São João. Muito bem, então já sabe, viu? Pegou a dica, HD Odontologia.